Paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecendo também a todos vocês que auxiliam a nossa associação SOS Felinos, onde nós temos 35 gatinhos resgatados da rua por mim, aqui cuidando na nossa casa. E a colaboração de vocês tem tornado mês a mês esse trabalho de resgate social com os felinos possível. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês hoje, que é a única coisa que realmente pode salvar o nosso planeta em meio a tantas coisas que nós estamos passando. Então eu irei discorrer entre veganismo, alimentação, política, comida, ambientação, entre várias coisas, aonde muito mais do que as nossas diferenças, nós temos que ver os pontos que nós temos em comum, porque senão nós não vamos ter um planeta a qual nós podemos estar nele. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração e visse que hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos exercer a palavra como uma função de trazer algo para alguém. Existe a palavra gramatical, existe a linguística. A forma linguística de falar é aquela forma que você não fala somente da forma gramatical, mas que você realmente usa da sua entonação de voz, do seu olhar, da sua expressão corporal, para passar realmente algo para as pessoas. E é isso que toca. Ser realmente radical é tornar a esperança possível, mais do que o desespero convincente. E aí, o que um amigo meu, Raimundinho, num livro póstumo, fala é que se pensar radical, e radical que eu falo, é mexendo na raiz das coisas. É disposto a repensar as estruturas, derrubá-las, a repropô-las. Então, esse trabalho é o combustível desse trabalho, é a esperança. E ser radical é ser capaz de acender nas pessoas o desejo da mudança, esse desejo da esperança. Essa semana mesmo, eu estava com uma amiga minha que veio da Itália na quinta passada, se eu não me engano, e teve um lançamento de um clipe de um outro amigo do Chico, chamado Só Que Não, que é uma música manifesto. Aí nesse lançamento, pessoas foram convidadas para fazer uma fala, e essa amiga estava lá. E essa mulher, do alto da sua idade, estava mais viva do que nós juntos, pulsando, vibrante, e muito dessa capacidade dela de manter acesa, viva e pulsante a esperança. E teve um momento da fala dessa minha amiga que eu não sei se ela leu Raimundo Williams. Ela é professora, ela é culta, ela é letrada, não sei se ela entrou por essa vereda. Ela é amiga do Paulo Freire. Então essa amiga, ela falou assim: nós precisamos trabalhar e atacar a desesperança, porque a desesperança é um sentimento reacionário, porque a tristeza nos coloca sentados, prostrados, tristinhos, falando: ai, o mundo é tão ruim, então eu vou mesmo ligar, eu tô nem aí. E isso não muda nada. Isso não altera no mundo as mudanças que nós precisamos que sejam alteradas. Então, essas pessoas todas que eu olho para elas e falo: é por aí que eu quero ir. Elas são grandes artistas da esperança. Porque a desesperança é um sentimento reacionário. E serve também como inspiração para muita gente.
para nós termos realmente um sentido de esperança e não cairmos totalmente na descredibilidade de desesperança, porque desesperança ela é muito cômoda. A desesperança ela simplesmente faz com que nós sentemos e ok, entende? O mundo é assim mesmo, apenas falando, tá bom, nada eu posso fazer porque eu sou apenas uma pessoa, nada pode ser mudado, nada pode ser alterado. E não é exatamente assim que as coisas acontecem. As pessoas, muitas das vezes também, nós conversamos sobre política, crise ambiental, e as pessoas acabam sendo pessimistas, se deixando levar por várias dessas coisas. Mas existe uma visão no horizonte que é animadora, que pode ser perseverante e manter a esperança. As pessoas do mundo precisam saber hoje que para onde nós vamos mudar o sistema de produção da vida, ou não terá século 22. As pessoas precisam saber que vários estudiosos do mundo que não trocaram figurinhas, mas que estão inserindo ambientes acadêmicos que talvez pode ter tido acessos acadêmicos às pesquisas uns dos outros, falam que 2050 nós iremos ter uma devastação, nós já teremos uma devastação planetária tamanha que nós falamos no fluxo migratório de refugiados climáticos. Refugiados climáticos significa pessoas que moravam num lugar e virou deserto. Pessoas que moravam num lugar virou um pântano. Pessoas que moravam num lugar que a água chama água. São Paulo. Se nós tivéssemos uma alta do nível do mar, some. São Paulo simplesmente some. Tem mais de 100 mil rios subterrâneos. A água chama água. E nesse pensamento é preciso que as pessoas estejam conscientes de que 2050 nós iremos ter, segundo os estudos, uma população de refugiados climáticos em torno de 120 milhões de pessoas chutando para baixo. É a população do Brasil. Aí tenta pensar como que nós iremos encaixar essa população do Brasil aonde? Em que país? Sendo que o Brasil é um dos maiores países do planeta. Então as pessoas precisam estar muito conscientes que ser anticapitalista agora, anjo, não tem nada a ver nem com direita, esquerda ou centro. Ser anticapitalista agora tem a ver com preservar a vida humana no planeta. Porque depois que o planeta der um jeito de matar a gente, eles recuperam numa boa. Sabe? Imagina, ele já acabou com os dinossauros, protozoários, com tantas coisas, várias civilizações, vidas celulares, que o ser humano é só mais um ciclo nisso. Inclusive, eu não sei se vocês sabem do antropoceno, aonde nós estamos pensando em como medir essa era de impactos ambientais, como antropocenos, impactos causados pelos homens. Os acadêmicos estão falando não, o capitoloceno, porque não somos eu e você que estamos causando impacto, mas são as grandes siderúrgicas, são os grandes extratores de combustíveis fósseis, são eles. Não é o fato de que você tem 2 quartos em casa que está acabando com o planeta. Entende? Então, nós vemos por esse lado que são coisas muito mais profundas do que realmente nós queremos, muitas das vezes, ficar apenas por cima da superficialidade. Então, nós temos que ver esse poder do latifundiário que realmente vem e que comanda todas as coisas, e muitas das vezes usando apenas máscaras, porque nunca eles se mostram como é, sempre colocando uma pessoa, um personagem, colocando ali um político para fazer o trabalho sujo. E depois eles aparecem e falam, nossa, que coisa horrível que aconteceu, não se preocupe, nós vamos consertar tudo isso, entende? Porque eles precisam não ter um rosto,
Eles precisam ter um rosto para representá-los. Eles não têm um rosto. Enquanto nós estamos odiando pessoas X, pessoas Y, enquanto nós estamos nos atacando uns aos outros, nós não estamos enxergando quem realmente está por detrás de tudo isso. Então eu preciso pegar na sua mãozinha agora e dizer, talvez você tenha entendido errado, consumo e postura individual não é autorrevolucionário, não é você parando, não é vocês que estão me assistindo, né, o vizinho, que nós iremos conseguir fazer uma mudança estrutural. Nós precisamos, na verdade, atacar a estrutura de produção. O veganismo, ele não é uma dieta. Uma amiga minha fala que ter uma dieta vegetariana baseada em plantas não te faz vegano. O veganismo é um movimento radical de questionar as estruturas. Entende? E fala também, né, que muitas pessoas que foram veganas durante muito tempo da vida e depois, por causa de uma agenda muito lotada, não saber se o shampoo que está usando, então muitas pessoas acabam não pleiteando essa defesa de frente, mas tentam o máximo tomar conta de todas as coisas para se policiar. E acaba, às vezes, escapando um sabonete, de um shampoo, de uma pasta de dente. Então, essas coisas, elas têm que ser realmente muito repensadas por todos nós, de ser levados aos extremos. As pessoas precisam entender que agora, nessa hora do capitalismo, a produção não está atrelada ao consumo. Não é o consumo que dita a produção. Porque nós conseguimos fazer coisas, por exemplo, a mão de obra é tão explorada e tão barata que as grandes produtoras são todas na periferia dos sistemas. Então você não vai achar uma grande fábrica em Londres. Você vai achar na Índia. Você não vai achar uma grande fábrica nos Estados Unidos. Você vai achar na China. Você não vai achar um grande pasto na Noruega. Você vai achar aqui no Brasil. Então, o que acontece? O capitalismo, ele é mestre em, depois de criar as suas crises, exportá-las para as periferias do capitalismo. Então, seguindo nesse pensamento, nessa lógica, nesse raciocínio do que nós estamos falando, a exploração ela é tão grande, a produção é tão possivelmente barata devido à exploração, que para o capitalismo, que para o detentor do meio de proteção, para a pessoa que tem capital, que não é dinheiro, capital é a capacidade de girar e circular a commodities. Essas pessoas, elas conseguem muito bem uma parte exorbitante da população brasileira virasse vegana, eles iam exportar para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, para qualquer outro lugar. Então, nós precisamos de verdade, mas é a coisa assim que nós temos que pensar, de expropriar esses meios de produção. Nós precisamos entender que as pessoas que detêm esses monopólios, esses oligopólios, é sim essas pessoas continuarem na posição que elas estão e podendo mandar no mundo como elas mandam, porque você se ilude que se existe democracia no planeta. O que existe é o lobbying, é quem paga para formar o político, é quem paga para disparos do WhatsApp, é quem paga para que a pessoa seja eleito, é que existe, é que está por detrás do sistema. E que tem uma cena bárbara num documentário da Tetra, que chama, eu acho, Democracia em Vertigem, que tem uma pessoa que entra assim no Congresso e se espanta com um lobista da indústria imobiliária, de uma consultora. E ela fala, nossa, você por aqui? E ele fala, não, anjo, eu tô sempre aqui. São os políticos e presidentes que vêm e vão, sabe? Porque o dinheiro do lobby está sempre lá. O capital que faz a engrenagem rodar está sempre lá. Então, assim, se você tiver o interesse de realmente mais profundo sobre isso que eu estou falando, você tem que realmente abrir, expandir a sua mente e ver o que nós estamos presos nessa matrix. A origem, por exemplo, da família privada e do Estado. O Estado aparece no mundo na época da terceirização do trabalho para suplantar, para proteger a burguesia. O Estado, ele é burguês.
Então, o que nós precisamos é, claro, a mudança, sim, da estrutura de pensamento, estrutura da mentalidade das pessoas, tornar obsoleto, lutar para a coisa fique obsoleta é sim uma batalha, mas lutar no campo da materialidade, da produção e reprodução da vida, historicamente é o que surtiu efeito. Então, assim, vamos lutar para que todo mundo seja vegano através de uma conscientização. Não acontece, anjo. O combustível fóssil nós estamos usando há quanto tempo? Energia limpa não aconteceu até agora, desde Nikola Tesla. Você acha que até 2050 nós vamos conscientizar o mundo para virar vegano? Não vai. É mais fácil ir e enfrentar justamente o monopólio. Essas pessoas, vocês estão compreendendo? Então, ao invés de ficarmos nos atacando uns aos outros, vermos quem realmente está por detrás de todas essas coisas, unindo todos os lados e todas as pessoas que realmente querem um Brasil e um mundo melhor. Mas essa união ela só será capaz quando nós deixarmos de lado as nossas diferenças e vermos o que nós temos em comum. Entendem? Como vocês mesmo podem perceber e podem ver, não é nenhuma teoria da conspiração, mas observem, na entrada de cada cidade, ou seja, quando você chega numa cidade, o que você espera ver? Uma placa de boas-vindas, ou algo que represente a cidade, uma imagem. Não, o que nós vemos? Simplesmente uma placa da maçonaria. Aí muitas pessoas que estão na maçonaria, que estão em graus diferentes, ou mulheres, né, que têm marido, não, mas meu marido está no grau 33, é grau mestre. Mas mulher, você não sabe o que se passa lá dentro. Você não sabe. Porque, em primeiro lugar, você só pode ir em reuniões que eles permitem, é um lugar só para homens. Tá, mas ok. Por que eu estou dizendo isso? Né? E o que é a maçonaria? É um lugar onde as pessoas vão lá, discutem religiões, aprendem, onde aceita todo mundo é lindo, é irmão, é igual, é maravilhoso. Não, não é, meu querido, não é. Eles têm sim coisas que fazem, projetos públicos, sociais, mas isso não quer dizer nada. Isso... Aí muitos, não estou dizendo que eles são mafiosos, mas muitos mafiosos também fazem por vários motivos diferentes. Tá, mas o que eu estou realmente querendo dizer é não como ela se formou, mas hoje ela simplesmente em cada cidade, ela recruta quem? Ela recruta os grandes empresários daquela cidade, prefeito, qualquer homem que tiver no poder. Para quê? Você pega cada maçonaria, cada loja da maçonaria em cada cidade, no mundo todo, e isso eu tô falando, olhe para as placas da sua cidade, para ver quem que manda lá, que não é o seu prefeito que você elegeu, que não é o presidente que você elegeu, quem manda é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro? Os empresários, acima dos empresários. E isso que nós estávamos conversando lá atrás. Então vocês compreendem que nós estamos ali brigando, esquerda, direita, centro, vegano, não vegano, se destruindo uns aos outros, enquanto esses que realmente controlam tudo, eles não têm rosto. E eles precisam não ter rosto, então eles vão lá, eles recrutam, de repente, uma pessoa que eles acham interessante para eles naquele momento político estar, seja em uma cidade ou seja estar em um país, e diz, nós vamos te eleger. E eles elegem, não importa de que partido que seja, direita, esquerda, centro, verso, para trás, para frente, entendem? Durante muito tempo cria-se problemas porque eles querem, tira-se direito das pessoas, devasta a floresta, estou falando de floresta, devasta a vida animal, a indústria, ela vai lá, ela aprova vários projetos através daquele prefeito ou daquele presidente, aí depois todo mundo fica com raiva daquele presidente, daquele prefeito, daquele vereador, retira. Aí depois essas mesmas pessoas que estão no poder vão lá e colocam outro, o salvador da pátria, aquele que será intermediário, aquele que, nossa, vai servir ali entre ponte, entre o povo e o... Entendem? E nós não percebemos que isso vem girando desde a criação do Brasil, para não dizer desde a criação do mundo, aonde hoje em dia são
poucos os lugares que se libertaram. E os lugares e os países que se libertaram foram quais? Foram aqueles em que as pessoas abaixaram um pouquinho, né, a sua bola, o seu orgulho, e deixaram de lado direita, esquerda, centro, vegano, não vegano, vegetariano, otorrínculo, otolonorrínculo, e fizeram o quê? Vamos todos nós, porque nós somos a máquina, eles são esse 1%, mas a máquina, a engrenagem somos nós, vamos todos nós ir contra o mesmo ideal. Planeta, vida animal, condições melhores, salário, meio ambiente, entendem? Vão, pesquisem. Ai, como que eu admiro os Estados Unidos, como que eu admiro a Noruega, como que eu admiro não sei o quê. Mas vai lá ver como eles conseguiram isso. Não foi com políticos, meus amores. Se vocês estão esperando um político, um salvador da pátria, olha, vocês vão esperar sentado. Desculpa, tá? Está te dizendo isso. Porque tudo isso, né, como diz a Karen Rodrigues, é verdade, tudo isso é Matrix. Eu já acreditei nisso um dia também. Eu já tive as minhas preferências, os meus partidos, e hoje eu vejo que não é por aí. Tem um vídeo meu aqui, né, que esse ano passado eu fui abduzido por insectoides. O nome do vídeo é Fui Abduzido por Insectoides. E nessa abdução eles falaram muito para mim sobre isso, sobre essa mudança estrutural que vai ter no Brasil e no mundo e que não será de um político. Claro que sempre vai ter uma pessoa lá representando, ou muito mais de uma pessoa representando, mas essa mudança virá de baixo, virá da máquina, virá da população. Vocês entendem? Bom, então é isso. Espero que humildemente vocês pensem, não aceitem isso que eu estou dizendo como a verdade absoluta. Parem, por favor, parem de uma vez por todas de matar uns aos outros por coisas e ao invés disso nos unirmos, porque os verdadeiros vilões, eles não mostram a cara, não mostram. E somente unindo força nós vamos conseguir isso. Ah, Ariel, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Imagine que a minha mão aqui, cada uma delas é um fósforo, ok? Minha mão é um fósforo e tem 5 pessoas só. E a minha mão é um fósforo. Ok? 5 fósforos, 5 palitinhos. E eu boto fogo nesse palitinho. Digamos que estão todos aqui do mesmo tamanho, né? O que queria acontecer com esses 5 fósforos? Um ia espalhar o fogo para o outro e todos iam se queimar. Mas se tirar um, né? Vou tentar tirar isso daqui. Se tirar um, olha só para você ver. Entende? Então faz diferença. Uma pessoa faz diferença. E nós podemos fazer a diferença se realmente nós queremos mudar o planeta, salvar os animais, ter condições de vida melhores para todo mundo. E isso que eu estou falando, meus queridos, está muito longe de ser política. Isso não é política. Isso é amor ao meio ambiente, à sociedade. Isso é consciência humana. Mais uma vez, gratidão, muita paz e muita luz a cada um de vocês e até o nosso próximo programa.